Oiê, meu nome é Fátima Melka e esse é o canal da Vovó Famelka. Como eu expliquei na apresentação do canal, antigamente a gente usava as amostras. As amostras eram feitas para que a gente conseguisse como eram feitos os detalhes, os pontos utilizados e como a peça ela ia dar continuidade. Então, por exemplo, essa aqui era uma amostra de uma toalhinha. Então aqui, você tinha os detalhes que você ia utilizar e ficava uma parte de como você ia dar continuidade da peça. Por exemplo, essa daqui é de um barrato. Então, ele é assim. Então você fazia, aqui como você ia fazer a peça e aqui os pontos que você ia aprender. Então essa amostra a gente fazia ela primeiro, deixava o trabalho, e depois fazia a peça a partir dela. Antigamente a gente não tinha gráfico, então quando você aprendia uma peça de crochê era através dessas amostras. Então essas amostras ficava de vó para mãe, de mãe para filha e assim por diante. No caso, minha avó me ensinou. Essas amostras aqui não são da minha avó. Essas amostras aqui, elas são da minha mãe. Que ela tinha guardadinho. Depois ficou comigo guardando. E agora eu estou mostrando a vocês. Então, essa forma como minha avó me ensinou, fazendo as amostras, que eu quero estar ensinando para vocês. Apesar de hoje a gente ter a facilidade de ter acesso aos gráficos, às receitas online, é gostoso a gente saber os pontos e ter uma noção de como a peça ela vai ficar no início. Em todos os trabalhos, eu sempre faço uma amostra. Peguei esse costume de fazer uma amostra. Então, eu faço uma amostra primeiro, vejo como ficam os pontos, testo o fio, o tipo de agulha, para ver como o trabalho fica. Ficando satisfatório do jeito que eu queria, fechou. Se não, eu pego e deixo aquela peça como amostra, e aí, a partir dali, eu vou utilizar outro tipo de fio, outro tipo de agulha, até eu conseguir chegar aonde eu quero com a peça. Tanto no crochê como no tricô, o início é feito com correntinhas. No crochê, o processo para começar as correntinhas, você vai pegar o fio, prende ele, passa o fio por trás dele, vai colocar a agulha, puxar esse fio por baixo, solta e fecha a laçada. Então, a partir dessa laçada aqui que você vai começar a fazer as correntes. Você vai pegar o fio, passa no meio daquela laçada, formou a primeira correntinha. Então, passou no meio, forma a segunda correntinha. Nessa amostra a gente vai fazer 6. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você vai fazer um trabalho, você vai pegar uma receita, vai ter a quantidade de pontos que você vai estar utilizando. Então, começa sempre com a quantidade de carreirinhas. Na receita, por exemplo, se você fosse fazer uma blusa e na receita tivesse lá 40 carreiras e a peça você vai fazer com ponto baixo. Então, 40 carreirinhas é a base que você sempre vai manter para fazer a peça. Para virar o ponto, porque você vai subir a peça,
você sempre no ponto baixo, você vai ter que fazer uma correntinha a mais. Porque essa correntinha, sempre que você fizer, ela vai se tornar o primeiro ponto daquela carreira. Então, aqui, para fazer o ponto baixo, a gente vai pular essa correntinha, que é a que a gente acabou de fazer, vem aqui na segunda, coloca a agulha no meio dela, puxa o fio ali atrás, traz pra frente, aí você vai ficar com duas pontas, faz a laçada e a partir daqui a gente tem o nosso segundo ponto. No meio da correntinha, laça, duas pontas, laça de novo e tá o ponto. A primeira carreira para você fazer o ponto baixo, você vai fazer sempre colocando a agulha no meio da correntinha. Então, aqui a gente vai pegar agora o último ponto. E agora aqui, fazer a contagem, né? A conferir junto com você. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vê que aquela primeira correntinha, ela virou um ponto. Então, agora você vai virar o trabalho para dar continuidade. E agora, cada virada, continua o mesmo processo. Você vai primeiro fazer uma correntinha e agora vai continuar fazendo o restante dos pontos. A partir da segunda carreira, o que muda é que tu vai pegar por baixo. Vou virar aqui a peça para ficar melhor a visualização. Você vai pegar por baixo da correntinha, vai pegar os dois lados dela, vai puxar a laçada, puxa novamente, e aqui já tem o segundo ponto. Então, novamente, passo por baixo da corrente, puxo e laço. Então, a partir da segunda carreira, sempre quando você for virar a peça, vai ter que sempre pegar a partir de então os dois lados da correntinha. Pegamos o último ponto aqui. Então, aqui começa a se formar, né, a peça. A gente vai para a última carreira dessa amostra. Então, novamente, uma correntinha, pega os dois lados da corrente, puxa, aqui, pegando o quarto, quinto e sexto e último ponto. Então, ficou a primeira, né, amostra do ponto baixo. Se você pode reparar aqui, a peça ela vai ficar retinha aqui e retinha aqui. Então, quando você vai fazer essa virada, tem que ter atenção a esse detalhe das correntinhas, para que a peça não fique torta, né?
E não fique faltando pontos aqui. E aí, conferindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Para saber a frente e o avesso da peça, quando você começa, né, por aqui. Aí você faz, né, os pontos e vira. Aqui do lado esquerdo, né, fica o início da peça. Então, esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo. Frente, trás. Algumas peças eu gosto de usar o lado avesso para fazer um diferencial. Então, dependendo do efeito que você quiser na peça, aí você vai utilizar a frente ou a parte de trás. Então, a partir daqui, você ia dar continuidade e vai ficar uma peça retinha, né? Por exemplo, se fosse um cinto, se fosse fazer aqui, aí ele continuaria retinho de cada lado. Para essa aula aqui, eu usei o fiame do Yumi e agulha 2,5. Na próxima aula, eu vou estar utilizando um outro tipo de fio, uma outra densidade de agulha, para que você possa ver as diferenças entre um trabalho e outro. Espero que você tenha gostado da aula, tenha aprendido e te aguardo na próxima.